você que acompanha as plataformas do jornal O Estado MS. Eu sou Rafael Belo e este é o podcast Entrevistando. Você encontra os nossos conteúdos nas plataformas do Estado. O Estado Play no YouTube, o Estado Online no site e o jornal impresso. Gente, hoje nós estamos aqui com o secretário adjunto da pasta estadual de Cidadania e Cultura, Eduardo Romero. Ele é doutorando em Comunicação e Cidadania e é uma das pessoas que mais se preparam para tudo que ele se dispõe a fazer. Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu. Obrigado pela oportunidade. Não, eu que agradeço, né? Cidadania e Cultura é a base de tudo hoje, né? Como que está sendo gerado isso? Porque é uma pasta nova, né? Que antes era a Fundação de Cultura, que é uma autarquia, mas mesmo assim estão conectados. Como que está funcionando isso? Esses são dois componentes que no desenho político sempre são muito falados, mas às vezes pouco compreendidos, né? Eu costumo dizer que a parte da cidadania e da cultura, ela é o elemento mais transversal que pode existir. Não tem como você viver em sociedade, como você ser uma pessoa de fato, se você não tiver primeiro um elemento cultural que é aquilo que te dá a identidade, que te dá a sua história, né? E o elemento de cidadania que é aquilo que te permite viver com outras pessoas, né? Então a cidadania, ela está para além de direitos e deveres, ela é exatamente essa relação do convívio entre as pessoas dentro de uma sociedade. No governo do estado de Mato Grosso do Sul, recentemente, há pouco mais de 9 meses, foi criada a CECIC, que é a Secretaria Estadual de Cidadania e Cultura, que hoje tem como secretário o vereador licenciado João César Mato Grosso, e eu estou como secretário adjunto na pasta, né? E esses dois componentes são trabalhados da seguinte forma: a Fundação de Cultura, como você comentou, é uma autarquia que cuida da política pública cultural, em especial dos festivais, dos editais do FIC, que é o Fundo de Investimento Cultural, da programação de ações de cultura com os artistas e com os trabalhadores da cultura. E a parte da cidadania, que é aquilo que a gente chama de políticas de direitos, nós temos 8 subsecretarias que trabalham com as políticas afirmativas. Então a gente tem uma subsecretaria específica para cuidar sobre o tema mulheres, juventude, LGBT, pessoa idosa, pessoa com deficiência, igualdade racial, indígenas e assuntos comunitários. E o desenho se dá em uma certa mistura, né? Porque embora sejam separados na gestão, mas no dia a dia eles são temas que se comunicam o tempo todo. Não tem como desassociar a pessoa de quem ela é, né? De forma alguma. Pelo contrário, né? Você acaba somando cada vez mais esses elementos, né? Muitas vertentes tentam separar isso, mas não é possível, né? Como que vocês têm trabalhado essa pasta nova? Bom, primeiro, entendendo que a gente precisa equacionar algumas questões, né? Por que as pessoas perguntam assim, por que ter uma subsecretaria específica, por exemplo, para falar sobre igualdade racial? Porque, historicamente, a gente tem muito a corrigir sobre essa questão da igualdade racial. Quando a gente fala igualdade racial, nós não estamos falando apenas da comunidade negra, nós não estamos falando apenas das comunidades quilombolas, nós estamos falando dos quilombolas, dos indígenas, nós estamos falando dos ciganos, dos ribeirinhos, né? Nós estamos falando dos imigrantes, ou seja, de todos aqueles que são diferentes e que precisam ser respeitados enquanto sociedade. Então, o que a gente tem tentado fazer na secretaria, dentro das limitações que a gente tem, é primeiro ser um espaço de escuta, onde a sociedade de fato possa chegar, possa falar, possa trazer as suas demandas e em conjunto a gente tentar encontrar soluções, né? O governo não pode tudo, mas ele tem que fazer tudo o que ele pode para garantir a vida em sociedade, sobretudo o respeito às diferenças e à pluralidade. E ensinar a equidade, né? Porque a igualdade ela ainda se esbarra na desigualdade. É verdade. E a equidade é quando você consegue equiparar todos com os mesmos direitos e deveres. Exato. Respeitando a particularidade, respeitando a característica individual de cada um, você toca num assunto muito importante, Rafael. Quando a gente fala da equidade, nós estamos falando da essência do ser humano, né? Eu não preciso ter uma sociedade só composta por doutores, por pesquisadores, mas eu preciso ter uma sociedade que aqueles que desejarem ser doutores, pesquisadores, tenham oportunidades de ser, independente se ele é negro, se ele é branco, se ele é indígena, se ele é pobre ou se ele é rico. E é esse o grande papel da política pública, garantir que todos possam de fato ter a sua plenitude e viver a sua cidadania. Quais ações vocês já fizeram, Romero, nesse período? Olha, a gente
logo que a secretaria foi criada, estava no auge no momento da pandemia, a gente teve aí um avanço na vacinação, na diminuição dos casos de internação em Mato Grosso do Sul. Infelizmente estamos voltando agora com essa nova cepa, né, que tem assolado muita gente, inclusive, né, mas a gente tentou encontrar um novo formato de não ficar só no campo virtual. Então nós agregamos ali eventos híbridos, nós pensamos o quanto a cultura é algo importante para manter a saúde mental das pessoas, e foi nisso que a gente criou o Campão Cultural. Foi o maior investimento na área de cultura no Mato Grosso do Sul, 14 dias de festival com programação esparramadas em mais de 20 bairros da cidade de Campo Grande, mais de 200 atrações com todas as linguagens, e principalmente aquelas que não estão no eixo comercial, né? Ou seja, dando oportunidades para esses que estão fazendo o seu trabalho e fazendo a diferença no dia a dia. Dentro das subsecretarias, a gente fez uma série de ações, por exemplo, o MS Quilombolas, que é você visitar as comunidades quilombolas. Nós temos 22 comunidades quilombolas no Mato Grosso do Sul. Nós tivemos todo um mapeamento junto a essas comunidades, um apoio na segurança alimentar, tanto das comunidades quilombolas quanto das comunidades indígenas, e também as ações de integração, né? Pensar como é que você hoje, por exemplo, ao falar da pessoa com deficiência, inclui essa pessoa na sociedade para que ela seja de fato respeitada como gente, né? A gente tem os desafios das acessibilidades físicas, né? Aquelas que são voltadas para as obras, para as construções, mas a gente tem um maior desafio, a acessibilidade atitudinal. Como é que eu me comporto em relação ao outro que é uma pessoa com algum tipo de deficiência e que precisa ser visto com o olhar de ser humano e não com aquele olhar de coitadinho, coitadinha, né, como se tivesse mais ou menos dificuldade por ser uma pessoa. Não, a gente precisa olhar e entender que todos, o jovem, o idoso, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, a mulher, o indígena, o negro, precisam estar dentro de uma sociedade que respeite eles como são, né? Então, diante disso, a gente fez vários editais para esses eventos, a gente fez vários encontros, né? A gente descentralizou as ações, por exemplo, na nossa subsecretaria indígena. Hoje as lideranças indígenas dos 2 povos que nós temos no Mato Grosso do Sul, para quem nos acompanha, nós somos o 2º estado com maior população indígena do Brasil. São 8 etnias. E essas etnias têm características muito diferentes, né? E elas estão divididas em povos do Pantanal, que estão nesses municípios mais próximos ao Pantanal, e povos do Cone Sul, que em especial são ali na região de Dourados, né? Os Guarani Kaiowás, que são amplamente conhecidos por conta dos conflitos que vivem ali. E o que a gente tentou fazer foi trazer representações desses povos para dentro da subsecretaria, porque eles vivem em realidades diferentes. E para que o governo acerte nas decisões, precisa ser com quem vive essas atividades no dia a dia, né? Ou seja, a política pública só vai ser pública se ela for feita com as pessoas, né? Então, basicamente, esse tem sido o tom que a gente tem tido lá na secretaria. Trazer esses líderes, essas pessoas dessas áreas todas para dentro da discussão, para junto com as tomadas de decisões e escutar para que as decisões sejam mais democráticas possíveis. Era isso que eu ia perguntar, né? Porque há muita resistência dos povos que já se consideram excluídos, e são muitas vezes, de falar com alguém que não é como eles não, a representatividade a gente está falando. Exato. Aqui. Como que vocês mediaram isso? Porque assim, essa resistência, ela não é uma resistência gratuita, né? Não é que a gente não quer falar com quem é diferente, não é isso. É porque muitas vezes é difícil quem não vive essa dor, quem não vive essa realidade, compreender o que é essa dor e o que é essa realidade, né? Então, por exemplo, quando a gente fala dos nossos 22 quilombos que nós temos, tem gente que fala assim, mas existe comunidade quilombola em Mato Grosso do Sul? Existe. 22. Mas como são essas comunidades, né? Parece que o nosso imaginário já fica imaginando que tem que ser algo de difícil acesso, que a arquitetura tem que ter um determinado tipo de construção, e não é isso, né? Nós temos, por exemplo, dentro de Campo Grande, 3 comunidades remanescentes quilombolas com características muito diferentes. Nós temos o Espaço da São João Batista, que é dentro de um concentrado urbano, ali próximo à Universidade Federal, que é um espaço de encontro. É uma área reconhecida como espaço de quilombola, onde é um grande barracão, uma grande associação que a comunidade se encontra ali e ali debate as suas demandas. Nós temos a comunidade Tia Eva, né, que tem um histórico, inclusive desde a fundação de Campo Grande, o papel que a Tia Eva teve, né, em toda essa construção da identidade campograndense, que é também dentro de uma área urbana, próxima à Universidade Católica Dom Bosco, e nós temos uma área rural, que é a Chácara Buriti, que está ali na saída sul da cidade, a cerca de 30 quilômetros
do centro da cidade, que é uma comunidade que vive da agricultura familiar, né? Então, ou seja, dentro de uma única cidade, que é Campo Grande, você tem 3 comunidades remanescentes quilombolas com características muito diferentes. E você não pode olhar para todos da mesma forma. Você precisa que eles te digam o que é a demanda e como é que você pode colaborar com essa demanda, né? Que ela passa pelas questões da saúde, da educação, da empregabilidade, das questões culturais. Então, é esse o nosso maior desafio, trazer à mesa de decisão aqueles que precisam de fato do resultado dessa decisão, né? Ela não pode ser só um discurso político, ela tem que ser uma prática real. Dando uma misturada nesse indo pro cinema, não sei se você assistiu o filme das Irmãs Williams. Sim. Com Will Smith. Sim. Sim, é um filme fantástico que mostra muito essas inseguranças, não só do povo negro, mas em geral, né? Porque ele tenta mostrar que as filhas deles são as melhores, que eles têm o melhor produto e fica anos com elas fora do mercado. E o planejamento e a consciência que ele deu para elas, e a humildade, né, que ele até utilizou o filme da Disney para dar um spoilerzinho, para mostrar isso para elas, fez elas chegarem dentro do planejamento que ele criou para elas, dentro da família, né? E não é fácil, né, Rafael? Hoje as pessoas falam assim, essas discussões são muito romantizadas. Não. Elas são feridas abertas que precisam ser olhadas com muito cuidado, porque só o fato de você ter uma diferença na cor de pele já te muda muitas questões, né? Você não precisa ser uma pessoa negra da periferia para sofrer o problema do preconceito, basta você ser uma pessoa negra, né? E não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Às vezes as pessoas falam, é exagero, porque o Rafael, por exemplo, é um negro que está aqui apresentando um programa. Mas você sabe qual foi o caminhar para você chegar aqui, ter esse espaço, e quantos outros poderiam ter espaço e não tem. Então, esse é o grande movimento que a gente precisa cuidar, porque a sociedade está ficando num ponto muito como se o indivíduo fosse o único responsável pelo sucesso ou não sucesso da sua vida. Você esquece da história. Exato. Né? Quando, na verdade, o indivíduo é um resultado de todo um processo cultural que foi transformado e que foi agregado até chegar a esse momento. Inclusive a forma de lidar com isso, né? E tem coisas que estão enraizadas, que sem perceber a gente vai alimentando, vai repetindo e não percebe que isso muitas vezes é uma prática de exclusão, é uma prática um tanto segregatória, né? É uma prática discriminatória, porque está tão enraizado que parece que é comum. E aí o desafio da política pública é que o gestor não pode olhar para isso e normalizar isso como se fosse a coisa comum, porque não é, né? A gente precisa cada vez mais de que todas as pessoas possam de fato ser o que elas querem ser. Agora, para ser o que eu quero ser, eu tenho que ter algumas garantias, né? Eu não consigo ter dignidade se eu não consigo ter acesso a um bom emprego. Eu não consigo ter dignidade se eu não consigo ter acesso a uma boa moradia, a um bom transporte, a um bom sistema de saúde, né? Então são coisas muito mais ampliadas que a gente precisa pensar em conjunto, né? Aí a pessoa não consegue ter a cidadania dela, né? Ela Exato. deixa de ser um cidadão. Exato. Passa a ser um número. Porque você passa a ser número, né? Porque a cidadania não está. As pessoas falam, o que é cidadania? É direito de votar e ser votado? Ok, isso é um componente da cidadania. Mas é muito mais do que isso, né? Eu tenho que ter a liberdade de ir e vir, né? Eu preciso ter as garantias na comunicação, por exemplo, de que eu também possa me expressar. Eu posso usar as redes sociais e não ser simplesmente cancelado pela minha posição de pensamento ou pela minha condição física, étnico-racial, etc., né? Ou seja, são coisas muito mais amplas, né, do que isso, né? E é esse o conceito que a gente tenta discutir na Secretaria, a cidadania em plenitude, né? Nós, inclusive, agora estamos com um programa que a gente está iniciando agora em fevereiro, que são jovens, né, que serão bolsistas nesse programa, chamado Cidadania Viva. E o que é o Cidadania Viva? É justamente essa diversidade, essa pluralidade de jovens. Nós temos jovens negros, jovens indígenas, jovens LGBTs, jovens da população urbana, da população rural, que se inscreveram, que passaram por um processo seletivo e que estão nos ajudando, através da educomunicação e da arte-comunicação, a fazer com que a sociedade sul-mato-grossense, em especial agora, mais especificamente em Campo Grande, exerça a sua cidadania na prática, compartilhe as suas vivências e faça isso através de comunicação e de arte,
né? Por quê? Porque a gente sabe que esses dois elementos, eles são fundamentais, né? Você precisa expressar e externar os seus sentimentos, as suas conquistas, as suas dores, os seus sonhos, e você precisa saber fazer isso em sociedade também, né? Porque é dentro da sociedade que a vida acontece. E como que esse programa chegou para os jovens, né? Que é para os jovens, como chegou até eles, como que foi o trabalho de vocês para eles tomarem conhecimento disso? A gente apresentou essa proposta para o governador Reinaldo Azambuja, né, e para o secretário, à época secretário de governo Eduardo Riedel, né, os dois juntos gostaram muito da proposta, nos deram a liberdade de fazer isso virar um programa oficial, então virou uma lei, ela está dentro do ordenamento jurídico, com previsão orçamentária, com regras específicas, né, e nós abrimos uma seleção pública. Então nós tivemos um período de inscrição, onde mais de 350 jovens se inscreveram e passaram por 3 fases de avaliação, uma primeira fase documental, a segunda fase, o mérito de 3 elementos que foram pedidos, as pessoas tinham que mandar um vídeo, um áudio e um texto, né, falando um pouco sobre a sua história, contando um pouco sobre a sua família e dizendo o que essa pessoa entende por cidadania. E aí a terceira fase é uma fase de entrevistas, onde um grupo de especialistas entrevistou esses jovens para saber 3 coisas, 3 perfis, perfil de comunicação, perfil de liderança e o perfil do contexto social. E aí se chegou ao número de 71 bolsistas, né, de uma variação muito intensa. Nós temos jovens de 16 a 29 anos, nós temos jovens que estão cursando o ensino médio através de um EJA, por exemplo, porque está atrasado nos estudos, e nós temos jovens que estão terminando o doutorado, o mestrado, por exemplo, fazendo parte desse grupo, porque é essa mistura que a gente quer fazer. E tudo isso com 4 pilares, né? O pilar que a gente está chamando de muralismo, que é se expressar através das artes, ocupando os espaços públicos da cidade, então o grafite, o painelismo, né? E outras linguagens nessa linha. O prosa cidadã, que é a produção de material podcast, vídeo, áudio, texto, fotografia para as redes sociais, a partir da experiência de cidadania que esses jovens estão tendo. Então esses jovens estão entrevistando, por exemplo, pessoas idosas, pessoas com deficiências, moradores de comunidades tradicionais e montando, a partir da sua ótica, uma forma de apresentação dessas histórias e desses lugares, né? E a gente tem também um outro pilar que a gente está chamando de Rota Cidadã, que é você colocar QR Codes em lugares estratégicos para que as pessoas possam ter acesso aliado à tecnologia. E as rodas de conversa, né, chamada Prosa Cidadã, que é quando você senta com a comunidade, escuta a comunidade e dessa escuta você cria encaminhamentos para a política pública, né? Então toda essa experiência, ela tem um único objetivo: permitir que esse jovem amadureça enquanto cidadão e de fato perceba que ele é o principal protagonista e ajudar que a sua sociedade melhore. Não dá para esperar que só o governo faça, que só o setor privado faça ou que só a sociedade faça. A gente precisa integrar. E para integrar eu preciso conhecer. Eu só posso exigir aquilo que eu sei que é meu direito. E eu só posso mudar o que está ruim quando eu sei qual é o caminho que eu faço essa mudança, né? Então, como é que eu construo uma política específica? Como é que eu exijo que uma política já existente, de fato, se efetive na prática? E como é que eu dialogo com os setores? O público, o privado, o político, o da comunidade? Ou seja, esse é o grande desenho que a gente tem dentro do Cidadania Viva, né? Permitir que esse jovem viva a sua cidadania e compartilhe a sua cidadania com os outros. Bom, falando disso e entrando num contexto, os jovens hoje, a gente cobra a leitura deles, livros, e muitos deles não leem livros físicos, mas eles estão na internet, eles estão lendo textos, estão lendo crônicas, estão produzindo, né? E recentemente eu até questionei sobre isso. Você fala que eu não leio, mas eu leio, o tempo todo eu estou na internet, estou lendo um texto que chega para mim, estou buscando entender melhor esse material. A gente fala de interpretação, né? De como o seu foco atual é comunicação e cidadania. A gente vai entrar num filme que é polêmico, mas na questão da interpretação. O Don't Look Up, né, o Não Olhe para Cima. Sim. Tem pessoas que acham que é para uma vertente, e as pessoas que, assim, que entendem do filme, não que as outras não entendam, e vejam a outra pessoa como não entendeu nada do filme. É um filme, uma sátira, né? Você assistiu? Assisti. Eu gostei muito, viu? Por sinal. Eu acho que são vários fatores, né? Nenhum ser humano é um ponto isolado. Nós somos, né? A gente comentou já um pouco disso aqui no início da fala. Nós somos uma soma das nossas trajetórias culturais, das nossas vivências e de tudo aquilo que já foi antecedente a nós, né? Então, a única raça que tem condição de chegar e dar sequência ao que já vinha acontecendo é a raça humana, né? É isso que nos difere de outros seres, né? Porque a gente
do ponto de vista cultural, a gente recebe aquilo que já existia antes da gente e dá sequência a ele sem ter que vivenciar. Então eu não preciso vivenciar o que os meus avós, meus bisavós, meus tataravós vivenciaram para poder saber dessa experiência. Eu acumulo isso culturalmente e eu dou sequência a isso, né? Eu acho que o grande desafio nos tempos atuais não é se estamos lendo mais ou lendo menos, né? É o que estamos lendo e o que estamos fazendo dessas leituras, né? A leitura do mundo, ela precede a leitura física, né? Então você tem uma sociedade, no caso do Brasil mais especificamente, que ainda o visual é muito forte, né? Nós temos ainda um índice alto de analfabetismo funcional, então nós temos muitas pessoas que estão graduadas, pós-graduadas, mas que têm dificuldade de interpretação literária mesmo, né? E por conta disso a gente tem dificuldades de replicar outras coisas, né? São poucos os pais que incentivam seus filhos na leitura, né? No momento a sociedade vive uma fase imediatista e uma onda de ansiedade muito grande, então eu já quero em 2 linhas saber toda a história, eu não tenho a paciência de ler um livro de 100, 150 páginas, me envolvendo, é claro que existem as exceções nisso, né? Mas me envolvendo neste passo a passo, né? O advento da internet, ele facilitou muito a busca instantânea, então hoje eu consigo saber simultaneamente está acontecendo uma situação, seja ela extremamente positiva ou extremamente negativa, eu consigo acompanhar em tempo real. Então, esse tempo imediatista, ele criou muita aceleração, né, no próprio tempo. E isso faz com que a gente não tenha também essa paciência de desfrutar da companhia das leituras, dos livros, por exemplo, né? Porque a gente é cobrado o tempo todo com essa questão do tempo, do é pra já, é pra agora, né? E também tem a falta da semiótica dentro disso, né? Passa por todos esses campos, né? Agora eu acho que assim, não dá pra gente esquecer que a sociedade sempre teve essas misturas, né? Não teve um momento que a gente foi uma grande sociedade leitora e deixamos. Não, na verdade a gente sempre leu pouco, né? E a leitura sempre teve condicionada, de certa forma, no Brasil, mais especificamente, a uma cultura elitista, porque eram os filhos dos melhores socialmente falando, né, daqueles mais privilegiados, que tinham acesso à escola integral, que tinham acesso a uma formação que permitia uma leitura, um aprofundamento. Ao filho do trabalhador, sempre, o que sobrou foi o trabalho, né? Então, o físico sempre foi mais exigido, né? Fosse na lavoura, fosse em qualquer outra situação mais específica, nas indústrias, nas fábricas. Então, historicamente, isso não é de hoje, né? Não é agora com a internet que mudou esse comportamento. A internet colocou uma lupa nisso. Ela deu mais visibilidade, né? Porque isso já vinha culturalmente, né? Agora, é claro, a gente precisa também entendendo que os tempos vão mudando e as formas vão intensificando, né? Porque se por um lado você tem uma sociedade que ainda lê pouco, mas você tem produções extremamente fascinantes, né? E linguagens que vão dominando, né, cada vez mais. Eu acho que, na minha concepção, o mais delicado é a questão do imediatismo e do descarte. Eu acho que esses são 2 pontos muito, muito graves hoje, né? Eu tenho uma família que é bastante grande, entre irmãos e sobrinhos, e eu percebo que, assim, o imediatismo e o descarte, ele está tão presente que ele não está permitindo a gente ter a experiência da frustração, né? Ou seja, se frustrar se transformou num grande problema hoje, né? O que era para ser um amadurecimento tem gerado um crescimento, por exemplo, entre os jovens, de tendências de suicídio, porque você vai para depressão, você não consegue lidar com essa frustração, você não amadurece com ela e você acha que o seu mundo acabou, né? Então, veja como são várias coisas aí conectadas, né? E essa questão mas é a sociedade, né? Socialmente você se isolar, né? Você está no meio da sociedade, no meio da sua família, como Exato. Você disse, muitas as pessoas estão ali no celular, não conseguem desfrutar da presença de quem está ali, né? E às vezes fica ali, tentando se conectar com uma pessoa que está em outro lugar, às vezes na mesma situação que ela, está em família, mas não está em família. Agora, eu não sei se isso é de já, né? Porque assim, a gente sempre teve, né? Claro que a gente tinha mais momentos dos encontros, né? Porém, nem todo mundo estava presente nos encontros também, né? Tem toda essa dinâmica, né? A ausência foi se aumentando, né? A questão da ausência foi aumentando. Exato. Inclusive, ou as pessoas começaram a trabalhar cada vez mais, agora com o celular você trabalha 24 horas, a não ser que você deixe ele de lado.
Então, você perdeu a noção do teu tempo privado pro teu tempo público, do teu tempo pessoal pro teu tempo de trabalho, né? Hoje em dia você não tem mais, entre aspas, a paz de estar no banheiro sozinho, né? Porque muitas vezes você tá no banheiro nas suas necessidades fisiológicas ali, mas você tá conectado o tempo todo, respondendo, né? Alguém, aproveitando o tempo para fazer outra coisa. Você não dorme por completo, porque você deixa muitas vezes o celular ali na cabeceira e a qualquer barulho sonoro de uma mensagem que chega, você tá sempre num estado de alerta, né? Essa coisa de que, opa, vai ser pra já, né? Agora, eu acho que também tem outras coisas, né, Rafael? Assim, as pessoas também estão fazendo outros exercícios, né? Você tem muita gente, por exemplo, eu sou um entusiasta com as questões do avanço da comunicação. Eu acho que ela tem ajudado muito a gente a transformar realidades, né? Por exemplo, vou falar da questão da política. Até um tempo atrás, você não conseguia tocar no mundo da política. Era o mundo do político e não da sociedade. Hoje você consegue saber quanto ganha um político, independente do cargo que ele está, quais foram as ações que ele teve, se ele é um cargo eletivo, o que ele votou a favor, o que ele votou contra, qual foi o discurso. Claro que você ainda tem uma série de questões de, às vezes, não aprofundar algumas pesquisas, mas você consegue ter, em tempo real, um acompanhamento, né, desse movimento. E o que é teu direito, né? Porque você pode, inclusive, mudar decisões, mudar opiniões de agentes políticos através dessa mobilização. Então, para a cidadania, para a democracia, isso é um avanço incrível, porque você conseguiu garantir minimamente voz àqueles que não tinham. Agora, é claro que também você deu voz a um monte de gente que não sabe o que está falando. Porém, esse equilíbrio é a sociedade que tem que fazer, né? Acontece, né? E também, dentro disso, criamos empreendedores, né? Que estava falando lá no começo. As pessoas, muitas vezes, isoladas socialmente, tiveram que colocar em prática o que elas conheciam, o que vinha de família, o que eu posso fazer para sobreviver hoje. É verdade. E criaram nichos para elas mesmas. E hoje temos mais empreendedores do que tudo. Na internet, quase todo mundo é empreendedor hoje, né? E você deu a oportunidade de revelar talentos que antes ficavam ali presos naqueles cantos, né? Eu acho que é isso, assim, a sociedade sempre foi dinâmica, né? O ser humano sempre vai trabalhar com a ideia do saudosismo de no meu tempo era assim, no meu tempo era assado, mas a sociedade sempre foi dinâmica, a sociedade sempre teve, dentro das suas fases específicas, as suas movimentações, a forma das coisas acontecerem, né? Hoje é essa a realidade, daqui 5, 10, 15, 20 anos serão outras, né, as questões que estarão colocadas, né? Mas o fato é, a sociedade é dinâmica, sempre viveu esse dinamismo e ela vai estar sempre em movimento, né? Porque é do ser humano a curiosidade, a descoberta, o fazer, o se movimentar. Aliás, é essa característica que fez com que a gente saísse das cavernas e chegasse às metrópoles, né? Falando dessa movimentação, Campo Grande é uma cidade que tem muitos imigrantes, né? Temos muitos japoneses, chineses, os coreanos também estão vindo muito para cá de São Paulo, mas eu vejo uma grande fatia de chineses aqui. Você vê preconceito nesse sentido também da xenofobia? Eu acho que ainda é muito forte isso no Brasil. Aqui não seriam só com os chineses, a gente tem esse olhar torto com os chineses, com os paraguaios, com os bolivianos que estão aqui, do lado da gente, né? A massa nossa é árabe. A questão, então assim, a gente tem assim, historicamente Campo Grande é uma cidade que por conta da sua origem, né, com a questão, principalmente com a chegada da linha férrea, ela traz muito essa presença imigrante, sobretudo a questão dos orientais, né, mas a gente é também um lugar de fronteira seca, né, com esses dois países que estão mais vizinhos aqui, a Bolívia e o Paraguai, e o estranho sempre nos causa olhares tortos, né, aquilo que não é o que eu estou habituado a ser, sempre eu vou olhar como ser humano de uma forma meio enviesada, né? E principalmente quando eu não compreendo a língua, quando eu não compreendo a cultura, né? E o ser humano ele tem essa capacidade de migrar. Foram, entre aspas, os portugueses vindo um tempo atrás para colonizar essas terras e abrir outros horizontes, né? Sempre tem gente querendo mudar a sua condição de vida. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do planeta, com qualquer tipo de atividade. Então a gente sempre vai ter essa relação, né? Agora, o que a gente precisa pensar é como é que a gente integra respeitando, né? E como é que a gente respeita integrando, porque são dois movimentos, né? A gente precisa, muitas vezes o discurso é, os chineses estão chegando, estão acabando com o mercado de trabalho. Pera, vamos tentar fazer uma leitura mais ampliada, né? Vamos fazer uma análise mais profunda com relação a isso, né? Agora, eu vejo que ainda
nós temos um desafio de lidar com o que é diferente, né? Nós temos um desafio de lidar com tudo aquilo que é diferente ao nosso comum, entre aspas, né? Sobretudo os povos e as nações. Né? Você sempre foi da área cultural, né, Romero? Você teve seu sarau. O seu sarau ainda funciona? Como Não, você foi trabalhando? foram 9 anos de evento, né, acontecendo toda a última quinta-feira do mês no quintal de casa, mas aí fechou o ciclo. O Sarau dos Amigos cumpriu a missão dele, incentivou vários outros eventos e várias outras ações na cidade, né, revelou inúmeros talentos, inúmeros artistas em todas as linguagens, na literatura, na música, na dança, e aí, missão cumprida, o Sarau fechou, agora é só lembrança. Você está falando de dança, né? Tem vindo muitos haitianos, venezuelanos para cá, e a salsa é muito forte para eles, né? E eu vejo eles começando, na questão do empreendedorismo que nós estamos falando, dando aulas, abrindo espaço. Campo Grande também é uma cidade muito diversificada, né? Verdade. Tem muita diversidade, muita música e muita dança. Eles têm a particularidade da salsa, das músicas latinas. Eles andam ensinando para cá, e você vê o pessoal misturando bastante isso. Você tem visto isso? Tenho visto na dança, tenho visto isso nas linguagens literárias também, né? A gente tem tido várias confluências, né? Como a gente também tem muita gente aqui do nosso estado que tem ganhado o mundo e tem voltado para cá com outras experiências, né? Recentemente a gente teve, por exemplo, a Mazé Torquato, que é uma poetisa, uma escritora, que é lá de Glória de Dourados, né, uma cidadezinha pequena aqui no nosso sul do estado, e que já vive aí mais de 30 anos na França, e que sempre que tem oportunidade, ela vem lançar livros aqui com a vivência que ela tem tido na França, né? Então perceba como a gente também tem essas linguagens acontecendo em todos os campos, né? Muito com ela me deu uns livros assim que eu não fazia ideia da biografia. Ela é fantástica, né? Você tem, por exemplo, o primeiro grupo de rap indígena Guarani, né, que são o Bros MC, que é ali de Dourados, né, são jovens indígenas, né, da região de Dourados, que assim, que tem ganhado o mundo aí fazendo um rap indígena, mostrando a sua realidade, falando da sua dificuldade, mas acima de tudo com o orgulho de cantar a sua identidade, né? Então, eu te diria que assim, não é só na música que essas misturas têm tido. Quem imaginaria, há pouco tempo atrás, um rap indígena em Guarani? Quem imaginaria uma senhora interiorana de Glória de Dourados ganhando a França, fazendo diferença na literatura, né? Quem imaginaria que a gente teria tanta gente na dança, na música, no teatro, na poesia? Então, acho que essa é a riqueza maior que a cultura permite, né? Ela sempre foi algo inacabado, né? Ela sempre foi algo que permitiu conexões, ela sempre foi algo muito dinâmico e de muita sintonia, né? Então, basta você ter essa predisposição que as coisas vão surgindo, né? E a gente é um celeiro, né? Acho que assim, a gente tem uma riqueza incrível aqui que cada vez mais tem que incentivar mesmo. Concordo plenamente. Romero, fala um pouco de você, o que a gente espera de Eduardo Romero para 2022? Rapaz, eu espero primeiro ter um ano com saúde, né? A gente está numa fase tão delicada que cada vez mais está difícil a gente fazer as coisas que a gente gosta, né? Principalmente quem é da cultura, quem é da comunicação, que as coisas que a gente mais gosta é estar com as pessoas, né? É estar em movimento, né? Mas acho que a primeira coisa é essa, é ter um ano aí com saúde para que a gente possa fazer as ações todas que forem possíveis, né? E dentro das áreas de atuação, no momento pela Secretaria de Cidadania e Cultura, mas em qualquer área que seja, né? Que a gente possa sempre encontrar alternativas e brechas, né? Eu sempre digo assim, Rafael, que existem muitas dificuldades em todos os setores, setor público, setor privado, mas ao mesmo tempo que existem muitas dificuldades, existem muitas brechas. E se a gente se permitir olhar para essas brechas e entender que a gente não vai construir um grande texto no mundo, mas a gente pode ajudar a colocar pequenas pontuações num texto que está colocado, né? E as pontuações podem fazer diferença. Então, às vezes, uma vírgula que você colocar num texto escrito, um ponto de exclamação, um ponto diferente, você já pode mudar a interpretação desse texto, né? Então, é isso que eu tenho levado comigo, sem a pretensão de querer fazer grandes coisas, mas na obrigação de fazer pequenas coisas que podem fazer diferença na soma, no coletivo. Então, esse ano o foco é no que você está fazendo, não é Exatamente. nada de cargos políticos. Não, pretendo continuar nessa linha, finalizando o doutorado, experimentando essa vivência que me foi oportunizada como gestão, né? Está sendo um desafio, um aprendizado muito grande. Eu agradeço aqui ao governador Reinaldo Azambuja por me dar essa oportunidade de vivenciar
o executivo, né? É muito diferente do legislativo. Eu tive a experiência de estar por 2 mandatos da Câmara Municipal, mas são 2 campos distintos, né? E é muito bacana poder estar do lado de cada balcão, né? Experimentando isso e compreendendo como se faz isso no dia a dia. Eu agradeço muito, Romero. Se você tiver mais alguma coisa para dizer, fique à vontade, né? Mas antes disso, eu peço para as pessoas ativarem o sininho lá no nosso YouTube, no canal O Estado Play, acessarem nosso site, O Estado Online, e dar uma olhada no nosso PDF do impresso. Tem muita coisa diferente por lá. Eu agradeço, Rafael, a oportunidade. Quero também aqui, em nome do senhor Jaime Valer, parabenizar toda a equipe, né, esse grupo do Estado, seja do jornal, seja dos canais online, né? Vocês têm sido guerreiros e batalhadores na comunicação do Mato Grosso do Sul e inovadores, né? O senhor Jaime tem mostrado que a comunicação ela não só é essencial, fundamental, como ela também é alternativa de vida em sociedade, né? Então eu sou fã do trabalho que vocês desenvolvem e desejo assim vida longa a todos os projetos, a todas as ações e que a gente possa nesse 2022 colher bons frutos, né, das coletividades na cidadania, na cultura e acima de tudo nessa vida do sul mato-grossense de forma geral. Quem sabe uma parceria, né? Por aí. Gente, eu agradeço o Wanderson Lara, o nosso produtor, nosso editor, nosso câmera. Agradeço ao Romero, a equipe do Romero Luan que está aqui com a gente. Muito obrigado, gente. Grato.